Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que eu prometi para vocês e eu quero comentar. Como nós somos professora de Direito Penal, nós vamos comentar sobre o pacote anticrime que deu origem à nossa lei, justamente que veio e muito impactou tanto no direito penal quanto no direito processual penal. Quero dizer para vocês que, a meu ver, ela impactou bem mais o processo penal do que o direito penal. Mas eu quero me colocar aqui à disposição para fazer esse comentário da Lei 13.964 de 2019, a parte do direito penal. Depois a gente pode até conversar sobre os outros temas, porque eu quero que vocês fiquem atualizados, porque é uma temática que com certeza vai cair muito nos concursos, principalmente desse ano. Então eu quero que vocês fiquem bem atualizados nessa temática. Eu vou dar, claro, priorizar a parte penal, mas já destaco para vocês que realmente o processo penal foi muito modificado, além de outras leis extravagantes. O que é a lei extravagante no direito penal que nós falamos aqui? São leis que não estão dentro do código, são outras leis, como a lei da execução penal, lei de interceptação telefônica, ok? Então, essa lei 13.964 impactou, é uma lei longa, e eu gostaria de falar com vocês, artigo por artigo, priorizando, claro, o direito penal. Então, vamos começar? Quero destacar para vocês justamente que essa lei, ela veio no final do ano de 2019 e ela foi publicada dia 24 de 11 de 2019. Ela teve um período de vacatio legis, a meu ver, muito curto. 30 dias para uma lei tão profunda, de impacto em tantas legislações e, como eu disse para vocês, tão profunda, principalmente no direito processual penal. Penso que o período dela de vacácio é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o nosso Código Civil, claro que proporcionalmente Código Civil muito maior, né? Mas foi um ano. Eu penso que 30 dias é um período muito pequeno de vacácio para a importância dessa legislação. Mas foi 30 dias e ela entrou em vigor dia 23 de 1 de 2000. Então, desde o dia 23 de janeiro de 2000, nós temos essa lei em vigor. Temos que ter em mente que toda nova legislação de direito penal sempre vai ser regida pelos princípios do direito penal. E um dos maiores princípios do direito penal, como nós falamos desde o início das nossas aulas, o princípio da irretroatividade da lei. Toda vez que vier uma lei que vier prejudicando o réu, sendo mais gravosa, ela não vai retroagir. Ou seja, lei penal material só retroage em benefício do réu. Mas nós vemos que essa legislação, nós temos também regras processuais. E isso o professor de direito processual de vocês vai deixar bem claro, que direito processual, as novas legislações de direito processual, o princípio é diferente, né? Nós temos aí o princípio da imediatidade, consagrado no artigo 2º do Código de Processo Penal, né? Que a incidência já é imediata das normas de processo penal, independente delas serem mais severas ou não para o réu, e os atos já praticados, eles são considerados como válidos, ok? E nessa nova legislação, se nós tivermos regras mistas, ou seja, aquele artigo que ele tem tanto regras de direito penal como de processo penal, o que prevalece? Prevalece a regra, o princípio do direito penal, ok? Material, só retroage para beneficiar o réu. São princípios que a gente tem que ter em mente quando nós lemos qualquer legislação nova que verse sobre direito penal, direito processual penal, ok? Então, assim, a primeira modificação, a primeira regra que nós vamos ver é o artigo 25. O que veio alterar o artigo 25? O artigo 25, nós já estudamos sobre ele, ele fala justamente sobre a questão da legítima defesa. Nós vimos que a legítima defesa traz essa exclusão da ilicitude.
E o teor, o conceito de legítima defesa não alterou. O que essa nova lei veio trazendo foi um parágrafo único que antes não existia. Essa modificação do artigo 25, ele foi muito polêmico, porque na verdade a alteração que ficou não era a alteração que inicialmente se pensou. Na verdade, o parágrafo único, ele veio apenas explicitar uma regra que a jurisprudência já havia consagrado. E nós vamos ler o parágrafo único e nós vamos entender. Mas eu quero colocar aqui para vocês que inicialmente a proposta da mudança do artigo 25, ela vinha trazendo a possibilidade para o juiz reduzir a pena ou até trazer uma possibilidade de perdão judicial quando o agente viesse agindo com excesso. Se ele conseguisse provar que ele agiu com esse excesso de legítima defesa, que ele agiu por medo, por surpresa ou por violenta emoção. Se o agente provasse que nessa situação agiu imbuído sobre essas três circunstâncias, o juiz teria margem ou para diminuir a pena ou até mesmo para um perdão judicial. Isso foi houve uma polêmica muito grande e isso não foi barrado por veto, isso foi barrado no próprio Congresso Nacional. E houve, por causa de toda essa polêmica. E acabou a mudança vindo, a pena, o caput do artigo continuou o mesmo, né? Entende-se por legítima defesa, aquele que usando moderadamente os meios necessários repele injusta agressão, né? Atual ou iminente a direito seu ou de outro. O que mudou? Justamente o parágrafo único. Eu deixei no material de vocês destacando o parágrafo único. Foi essa mudança. E o que está escrito no parágrafo único? Vamos ler juntos? Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, ou seja, observado todos os requisitos da legítima defesa, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima, ou seja, legítima defesa de terceiro, né, mantida refém durante a prática de crimes, ou seja, quando aquele snipe entra e atira naquela pessoa que está na iminência de tirar a vida da vítima. É esse quadro que está sendo colocado. Um assaltante entra numa casa, a polícia faz o cerco, ele se coloca muito agressivo, na iminência de ferir alguém. Então, em legítima defesa de terceiro, se for o caso, o agente de segurança vier a ferir em defesa de terceiro, é isso que está especificado no parágrafo único. Mas essa situação, ela já estava pacífica na jurisprudência. Então, é praticamente um parágrafo único que veio ratificar uma situação desnecessariamente. Porque a grande mudança foi vetada, que havia no projeto, foi vetada, né? Sempre levando em conta, e o agente tem que ficar sempre em mente que a questão da moderação e da necessidade, que já está no caput, todos os elementos da legítima defesa têm que ser realmente provados.